Hollywood sempre foi uma fábrica de sonhos, e nenhum é mais duradouro do que a ideia do casamento perfeito. Mas enquanto os estúdios criavam os casais que o público devia amar, atrás das telas, noivas e noivos reais precisavam se esconder para se conhecer, namorar e até se casar. Este é o Sociocrônica, e nós vamos conhecer alguns babados da antiga Hollywood. Por incrível que pareça, nos primórdios de Hollywood, os atores eram proibidos de se casar ou falar que eram casados, segundo William J. Mann, historiador de cinema. Isso porque os astros no início do século XX precisavam parecer disponíveis para o agrado do público. Foi só com a Primeira Guerra Mundial que esses padrões de marido e mulher casados começaram a ser permitidos e incentivados. Em 1917, a revista Photoplay já tinha a série Quem Casou com Quem. E entre 1915 e 16, Roscoe Arbuckle e Mabel Normand ficaram muito famosos por seus curtas divertidos, onde atuavam como um casal em problemas domésticos. Mesmo assim, traição, bigamia e divórcio ainda eram tabus. E foi por isso que Mary Pickford e Douglas Fairbanks casaram escondido, às 10h30 da noite de 1920, no dia 28 de março. Afinal, Pickford já era queridinha da América, atriz com um contrato de milhões e super amada e importante na indústria. Só que no início de março, ela ainda era casada com outro ator, Owen Moore. E Mary e Douglas já vinham de um caso de 2 anos, tendo Doug até deixado uma mulher e um filho por ela. Se o público ligou para isso quando soube, óbvio que não. E logo, os dois viraram o primeiro super casal do cinema, apelidados de Rei e Rainha de Hollywood. Se as origens pobres de Pickford lhe deram mais humildade, bem, quando seu enteado, o bonitão Douglas Fairbanks Jr., se casou com a emergente Joan Crawford, Mary Pickford se opôs à união com todas as forças. Ela se recusava a ficar no mesmo cômodo que Joan e proibiu os recém-casados de se mudarem para sua mansão, a Pickfair, por quase um ano. Joan e Douglas Jr. terminaram em 1933 e os reis de Hollywood só durariam mais 3 anos. O super casal do cinema não conseguiu se adaptar a filmes sonoros. Pickford virou alcoólatra e Douglas viciado em tabaco, a ponto de perder seu famoso porte atlético. Ele também era patologicamente ciumento, e saturada, Mary fingia dar corda para colegas de elenco. Cada um pensou que o outro tinha pecado primeiro, então Douglas se tornou um libertino discreto, e Mary começou um caso com sua co-estrela, revela Tracy, biógrafa de Fairbanks. Eles tentaram reatar, mas em 1939, Douglas teve um ataque cardíaco e morreu aos 56 anos. Mary fez mais 7 filmes depois e virou uma reclusa na mansão de 25 quartos negados a Joan. Em 1926, enquanto gravavam A Carne e o Diabo, dizem que John Gilbert, um grande amante latino, se apaixonou por Greta Garbo e a perturbava para que se casassem. Um dia, Greta Garbo brincou que estava cansada de Hollywood e que queria fugir com ele para largar o cinema. Só que Gilbert levou a sério e conseguiu que um amigo, o cineasta King Vidor, arranjasse um casamento duplo para eles, já que Vidor se casaria em breve com a atriz Eleanor Boardman. No dia do casório, porém, Garbo certamente não apareceu. Eu tinha medo de que ele mandasse em mim e me dissesse o que fazer. Eu sempre quis ser o chefe. Se defendeu ela, que preferiu nunca casar. Nos anos 30, o casal do momento era Clark Gable e Carole Lombard, mas eles já eram casados. Assim que se livraram de seus antigos parceiros, formaram uma das duplas mais simbólicas da época. Porém, Gable era egocêntrico e nunca achou necessário ter autodisciplina quando se tratava de sexo fora do relacionamento. Carole virou noiva em 1939, mas em janeiro de 42 teve uma briga séria com Clark, antes de viajar para vender títulos de guerra. Então, ao invés de retornar de trem, ela arranjou uma passagem de avião, ansiosa para consertar as coisas com o marido. Mas o avião era precário e colidiu com uma montanha, matando Carole, de 33 anos, sua mãe e um amigo. Dizem que Gable foi atrás dos destroços
e ainda encontrou o broche que deu de Natal para ela, com alguns fios loiros presos. Pelo resto da vida, Clark se culpou e se atormentou por isso. Casamento, afinal, nunca foi sinônimo de monogamia. Quando uma Ava Gardner, de 19 anos, conheceu Mick Rooney, ele era 2 anos mais velho e uma cabeça mais baixo. Para piorar, Mickey estava no auge e os estúdios não queriam vê-lo casado pelo bem de seu público feminino. Mas os dois fugiram e se casaram escondido em 1942. 2 meses depois, eles ainda estavam em lua de mel, mas Ava passou mal e descobriu que precisava tirar um apêndice. Quando voltou 3 semanas depois, encontrou um grampo de cabelo na cama e descobriu que em plena lua de mel, enquanto estava hospitalizada, Mickey havia dormido com outra na cama deles. Os dois se divorciaram no ano seguinte, mesmo que, segundo Ava, Mickey fosse bem fogoso para seus 1,60 de altura. O menor marido que já tive e meu maior erro, descreveu ela já aos 60 anos. Éramos só crianças e nossas vidas eram dirigidas por muitas outras pessoas. Não tivemos chance, diria ela em sua autobiografia. Isso porque entre 1930 e 60 havia cláusulas de contrato que permitiam que os estúdios dissessem com quem cada astro devia se casar. E quando escapavam disso, eram punidos. Quando Judy Garland se casou com o compositor David Rose em 41, a MGM lhe forçou a voltar para o trabalho 24 horas depois do casório, tirando deles sua lua de mel. Jean Harlow foi proibida de casar com William Powell, porque ela era um símbolo sexual e devia parecer sempre solteira. Sam Davis Jr. foi ameaçado de morte pelo dono da Columbia Pictures caso se casasse com a branca Kim Novak. Então, para evitar problemas, Davis pagou milhares de dólares para casar por 1 ano com Lorraine White, que também era negra. Já o primeiro casamento de Elizabeth Taylor com Conrad Hilton foi pago e programado pelo estúdio para promover seu filme de 1950, O Pai da Noiva. Já Betty Grable, nessa época, era uma das mulheres mais ricas da América, fazendo mais dinheiro que o próprio presidente. Até o dia em que se casou com Harry James, em 1943. James não só fez uma das grandes pin-ups da história virar alcoólatra, como os dois gastaram 24 milhões de dólares em apostas de cavalo e jogos de azar. Betty se reergueu, mas o músico, sentindo-se acuado, começou a lhe bater. Betty aguentou a situação por 22 longos anos antes de denunciar James por crueldade mental. Felizmente, ela encontrou o amor novamente com o dançarino Bob Remick, um padrãozão 27 anos mais novo que ficou com ela até sua morte. Por isso, Bette Davis já dizia: é um obstáculo terrível para qualquer mulher ter muita inteligência na vida privada, mas acho que nos negócios, às vezes, é ainda pior. Há um profundo ressentimento, sem dúvida, do lado masculino do negócio. Bette se casou 4 vezes, mas largou o primeiro quando ele não soube lidar com seu sucesso. Assim, o segundo e o terceiro marido foram homens comuns. Um era dono de hotel e o segundo seu massagista, que além de muito bonitos, não sabiam nada sobre ela e não tinham por que se intimidar. Mesmo quando os estúdios perderam controle sobre seus astros na década de 60, não era raro ver celebridades em romances ruins bastante noticiados, como Marilyn Monroe, Doris Day ou Os 8 Casamentos de Liz Taylor. Mas aí está a questão. A mídia nunca se interessou muito por casais que se davam bem de verdade e duravam anos, como Paul Newman e Joanne Woodward, ou Lauren Bacall e Bogart. Afinal, apesar do vestido real de Grace Kelly inspirar noivas até hoje, felicidade demais não vende, mas traição e tragédia sim. E é útil para conservadores a mídia vender que tais relações são a prova de que Hollywood é ruim e promíscua, e não que artistas são pessoas comuns e que, como nós, só recentemente aprenderam que amor platônico não existe. Romance é convivência e casamento um direito civil. Oi, este é o Sociocrônica. A partir de agora, você pode se tornar o nosso patrocinador.
através do Apoia-se. O Sociocrônica é produzido somente por 2 pessoas, o escritor Phil Emanuel e o cantor e compositor Ravenk. Com seu suporte, todo o valor será revestido para o crescimento do canal. Toda a ajuda, lembrando, é voluntária. E desde já, o nosso mais sincero muito obrigado.